E vamos logo, então, começar a falar de máximo e mínimo. Bom, então, na aula passada, a gente viu que o gráfico de uma função quadrática é uma a figura chamada parábola, né? Deixa eu só ligar aqui a minha mesa digitalizadora que está fora. Agora sim. Isso. Então, é uma parábola. Então, a gente viu exemplos onde a parábola é virada assim para baixo. Nossa, essa parábola ficou muito torta. E alguns casos onde ela é virada para cima, né? Então, se vocês lembram bem, ela é virada para cima quando o A é positivo. E é virada para baixo quando o A é negativo. Então, nesse caso do A ser positivo, é visível aqui que a gente tem um ponto que a gente chama ponto de mínimo. Então, o vértice, que é esse ponto mais embaixo aqui, ele vai te dar um valor, o menor valor atingido pela função, tá? Então, quando o A é positivo, a tua função tem um mínimo. E quando o A é negativo, é meio que o contrário, né? Positivo é mínimo, negativo, que é virado para baixo, você vai ter um ponto alto aqui, o maior valor atingido pela função. Então, quando A é negativo, você tem valor máximo. Você nunca tem o valor mínimo e máximo numa função quadrática. Ou é um ou é outro, ok? Tá. Agora, o que é esse valor, né? Ou como que a gente descobre esse valor? Então, existe esse ponto aqui, que é o chamado vértice da parábola. O vértice, então, ele vai ser um ponto do plano, onde a primeira coordenada a gente chama de ponto de mínimo, ou seja, é o valor de x onde a função vai atingir o seu valor mínimo, ou máximo, né? Aqui onde escrevo o mínimo é mínimo ou máximo. E no y tem o seu valor mínimo ou máximo. Então, é uma nomenclatura que é interessante de gravar, que o vértice ele vai ter o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é o que a gente chama de ponto de mínimo da função, e o y do vértice é o valor mínimo atingido ou máximo, né? Ok? Bom, então, como que a gente pode descobrir esse vértice? Uma técnica que vocês podem utilizar é a seguinte: o vértice ele é o ponto médio das raízes, ou melhor, o x do vértice aqui. Você tem aqui uma raiz, vai ser lá ter o x1, a outra raiz, que é o x2. O x do vértice é exatamente o ponto médio dessas raízes. Por quê? Porque a parábola, a gente sabe, é simétrica. E a gente está trabalhando apenas com parábolas cujo eixo de simetria ele é vertical, ou seja, ele é paralelo ao eixo y. Os meus desenhos estão ruins, parece que eu tenho um eixo de simetria aqui torto, né? Mas não, o eixo de simetria, ele é sempre assim, vertical. Portanto, esse x do vértice, ele é sempre o ponto médio das raízes. Se houverem raízes, porque a tua parábola poderia estar aqui embaixo, aí você tem um vértice e não tem raízes para fazer essa conta, né? Mas então, a x do vértice é o ponto médio das tuas raízes. Isso é uma coisa que vocês podem trabalhar. O que mais, outra forma, né? Como que a gente poderia pensar esse x do vértice? A gente pode olhar, deixa eu ver aqui, a própria forma canônica da função. Vocês lembram que a gente conseguiu na aula passada escrever o f de x como a, x menos o que a gente chamou x do vértice ao quadrado, mais y do vértice, certo? De modo que, se eu calculo a função no x do vértice,
né? Se eu troco o x por x do vértice, essa coisa aqui vai se anular e vai sobrar y do vértice. Isso sempre vale. Se você aplica a função aqui no x, vai cair no y do teu vértice, né? Seja em qualquer um dos casos aqui. Ok? Então, nessa forma canônica, a gente pode analisar, né? Qual é o menor... Vamos para fixar as ideias, pensar aqui no caso A positivo, tá? A positivo, então a gente tem valor de mínimo aqui. Qual é o menor valor que essa função pode atingir? Bom, isso que está aqui no quadrado, ele é positivo sempre, né? Ou zero ou positivo, não tem como isso ser negativo. Então, o menor valor vai acontecer quando isso for igual a zero. Porque aí, eu não tenho o incremento de algo positivo, já que o A é positivo, né? O mesmo valeria se o A fosse negativa, e o maior valor seria quando isso é zero. Então, quando que isso é zero? Bom, quando x é igual ao x do vértice, tá? Então, a forma canônica nos dá essa questão aqui, né? De quem é o x do vértice. Se a gente quiser escrever, eu separei mais um espaço aqui para a gente colocar as coisas. Se a gente quiser escrever, voltar ainda um passo para trás e colocar aqui a forma canônica como a gente deixou na aula passada, que era x mais b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Essa era a forma canônica. Então, digamos que a gente ainda não tem escrito como x do vértice e y do vértice, né? Então, de novo, se o a é positivo, quer dizer que o mínimo, a positivo, assim, mínimo está aqui. O mínimo é quando essa coisa aqui que é positiva, essa parcela toda, né, é igual a zero. Porque ela é a única que varia, o resto tudo constante. Então, eu tenho que jogar um x aqui que torne essa coisa o menor possível, porque eu quero o mínimo. E o que torna isso aqui o menor possível é quando torna isso aqui zero, ou seja, quando x é menos b sobre 2a, que é o que a gente chama depois de x do vértice. E se a gente aplica o f no menos b sobre 2a, no x do vértice, a gente vai substituir esse valor aqui, que vai zerar toda essa parte e vai dar menos delta sobre 4a, que é o que a gente chama y do vértice. Então, se vocês preferirem decorar as fórmulas, né? Não é o que eu sugiro, mas é uma opção. Essas são as fórmulas. O x do vértice é menos b sobre 2a, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Alternativamente, vocês podem lembrar da forma canônica, ou vocês podem lembrar do ponto médio das raízes, quando tem raízes. Na verdade, não é só quando tem raízes que a gente pode usar esse truque. Deixa eu mostrar o truque aqui com a fórmula de Bhaskara, né? Então, para achar as raízes, x é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, uma raiz é com positivo, outra raiz é com negativo. Então, se a partir disso você vier aqui e somar a primeira raiz com a segunda raiz e dividir por 2, o que você vai fazer? Vai somar isso aqui com o mais, depois com menos. E a parte do delta vai se cancelar, de modo que vai sobrar apenas duas vezes essa parte inicial. Então, vai sobrar menos 2b sobre 2a. E vai dividir tudo isso por 2. Então, vai ficar menos b sobre 2a. Vejam que aqui para essa conta eu não estou nem olhando se o delta é positivo ou não. Ou seja, se é esse desenho aqui, sem raízes ou com raízes. A conta em si funciona, né? E o significado geométrico tem sentido aqui quando corta o eixo, tá? E, então, se for para decorar, eu sugiro decora só o do x, porque o do y é só você fazer, né, y do vértice é f do x do vértice. Então, decora que é menos b sobre 2a e depois você, para saber num exemplo, né, você pode aplicar a função no x do vértice e obter o y do vértice. A gente já vai fazer um exemplo.
Antes de ir para o exemplo, eu só queria falar um pouquinho sobre a importância desse vértice aqui, né? Então, eu vou falar uma parte agora, outra depois que a gente falar de inversa. Mas o vértice, ele vai permitir que você enxergue qual é a imagem da tua função, tá? Então, nesse desenho de cá, vamos esquecer esse aqui. Se eu tenho esse desenho e um exercício pergunta qual é a imagem dessa função aqui em cima, você calcula o y do vértice, no caso, né? E vai ser, como esse é um desenho com A positivo, vai ser do y do vértice aqui para cima, até infinito. Então, nesse exemplo, a imagem da minha função f é do y do vértice fechado até infinito. Se fosse um A negativo, seria do menos infinito até o y do vértice. Ok? Depois a gente vai fazer alguns exercícios que vão falar sobre isso. Então, essa é uma das importâncias aí. E tem também importância física, né? A gente vai ver também depois. Na verdade, na tarefa de vocês, tem lá um exemplo de quando se joga um projétil. Então, quando você joga um projétil para cima, a força da gravidade, enfim, faz ele fazer esse movimento de parábola. E qual é a altura máxima atingida por esse objeto? Em que momento ele atinge? Então, o x do vértice, em que momento ele atinge a altura máxima? O y do vértice é a altura máxima atingida. Aqui é um exemplo com A negativo, né? Certo? Então, tem aplicações também aí na física. Vamos lá, então, para o exemplo. Então, digamos que a gente queira saber qual é o x do vértice, ou qual é o vértice, né? Qual é o x do vértice, qual é o y do vértice dessa função. Bom, então a gente pode aplicar a fórmula. X do vértice é menos b sobre 2a. O menos b, então, é menos 2. 2 vezes o a é menos 1. Então, ficou menos 2 sobre menos 2, ou seja, 1. Esse é o x do vértice. Vou até desenhar aqui, marcar aqui o 1. Qual que é o y do vértice? Ah, não lembro da fórmula. Eu sei que é aplicar f no x do vértice. Então, eu vou aplicar minha f em 1. Então, é menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 3. Ou seja, 5 menos 1, 4. Ou seja, eu sei que a minha função passa aqui. Ele ajuda, então, também a desenhar um gráfico, né? Tem A negativo aqui, boca para baixo. No zero, tem que dar 3, porque é o valor do C. Tem que passar aqui. E as raízes, então, elas estão aqui em volta do meu x do vértice, né? Para lá e para cá, uma certa quantidade. Então, a gente pode usar, enfim, Bhaskara, por exemplo, para achar as raízes. Aqui só para a gente desenhar o gráfico. Menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, sobre 2a. Então, as raízes são menos 2, mais ou menos 4, tudo por menos 2. Ou seja, com o mais dá mais 2 sobre menos 2, com o menos dá menos 6 sobre menos 2. Então, menos 1 e 3 são as raízes. Então, vejam, se a gente tivesse feito Bhaskara primeiro, é que nesse exercício que eu pedi o vértice não precisaria, né? Mas se você já tem um Bhaskara na tua conta e você já tem as raízes, é claro que o teu x do vértice vai estar bem aqui no meio, ó. 2 para cá, 2 para cá, tá? Então, o que eu falo sempre que as coisas estão relacionadas e vocês não precisam decorar um monte de coisas. Que desenho horrível. Ideal, né, seria vocês calcularem aqui o valor no 2, como é tudo simétrico, então é aqui, o valor no 4, no 5, para desenhar certinho aqui em todos os pontos inteiros. Dúvidas sobre como encontrar o vértice? Deixa eu fazer mais uma forma para a gente treinar todas, que seria passar essa coisa aqui para a forma canônica. Então, a tua função, ela é menos, vou colocar o menos em evidência. Troquei o sinal de todo mundo. Para eu ter um quadrado perfeito, eu tenho que ter aqui um mais 1.
certo? Daí vai ser um quadrado perfeito. Para corrigir, o que eu inseri, eu tiro 1, mantenho o menos 3. Então, fica menos aqui, x menos 1 ao quadrado, que é o que vai corresponder a essas 3 primeiras parcelas. E sobra um menos 4 aqui, que com aquele menos lá fora virou mais. Então, esta é a forma canônica. Que, se vocês prestarem atenção, aqui vem o valor do A, aqui na frente, negativo, x menos x do vértice, que era 1, mais y do vértice, que era 4. Então, veja que fazendo uma coisa, a gente faz todas, né? Então, para escrever a forma canônica, eu poderia ter usado esses valores, porque eu sei que a forma canônica é, vou escrever aqui, a x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Então, todas essas coisas estão relacionadas. Ok? Se não há dúvidas, então vamos para o segundo ponto da aula de hoje. Então, o segundo ponto é a questão da taxa de variação média da função quadrática. A gente viu, de forma geral, que é a taxa de variação média, lá na parte 1 da disciplina, que é isso que está aqui, essa fórmula. A gente viu a taxa de variação média para funções afins, que era constante igual ao A lá, que era o nosso coeficiente angular. Mas e agora, no caso da função quadrática? Como se comporta a taxa de variação média? Então, vamos fazer a conta. A taxa de variação média da função f no intervalo AB, e essa escolha AB foi muito ruim, porque eu tenho AB aqui, que é o meu intervalo, e eu tenho AB aqui, que é são os parâmetros da minha função. Então, eu vou trocar aqui para... X também é ruim. Eu vou usar, então, D de dado e E. Então, aqui é E menos D, E menos D. Então, no intervalo do D até o E, que é um intervalo numérico, como é que vai ficar a minha taxa de variação média? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que aplicar a minha função no E. Vou reescrever aqui porque ficou feio ali. Depois, tirar a função aplicada no D. E dividir tudo isso por E menos D. Bom, aplicar minha função no E vai ficar A vezes E ao quadrado mais B vezes E mais C. Agora, eu subtraio a função aplicada no D. A vezes D ao quadrado mais B vezes D mais C. Tudo sobre E menos D. Continuando. Agora, a gente vai juntar aqui o que tem de... tudo que tem A, tudo que tem B e tudo que tem C. Então, vai ficar A que multiplica E ao quadrado menos D ao quadrado. Depois, a parte que tem B, que multiplica E menos D. Por último, o C, que seria mais C menos C. Eles vão se cancelar. Aqui embaixo, E menos D. Continuando, se vocês lembram lá do ensino fundamental, isso aqui é um produto notável, né? E ao quadrado menos D ao quadrado, que pode ser escrito como E mais D vezes E menos D. E acompanhando o meu B, já tinha um E menos D, que é exatamente o meu denominador. Então, eu consigo cortar cada parcela aqui com esse denominador, certo? Como se eu colocasse em evidência o E menos D aqui em cima, e sobraria apenas A que multiplica E mais D na primeira parcela, mais B na segunda parcela. Tudo isso sobre 1, tá? Já que eu escrevi, tudo isso sobre 1. Certo? Então, a taxa de variação média num determinado intervalo depende agora desse intervalo, né? Não só dos parâmetros da função, não é um valor constante, independente do espaço que você está. Por quê? Porque a função quadrática, ela tem um decrescimento mais rápido aqui, mais lento aqui.
ou o contrário, na verdade, né? Crescimento mais rápido aqui em cima, porque está mais vertical, ou um decrescimento mais rápido. E aqui embaixo fica mais lento, até que aqui, bem no vértice, ele tem uma tangente horizontal. Então, ele para por um instante e daí ele começa de volta. Certo? É interessante saber essa coisa da taxa de variação média, primeiro, para identificar essas mudanças de inclinação, né? O que não tinha na reta lá. Na reta era tudo uma coisa só, por isso a inclinação era A, na AX mais B. A taxa de variação média era A, sempre, independente do intervalo. Aqui não. E aqui, digamos que a gente tivesse assim, com o meu intervalo do D até o E aqui. Se eu vou... Pense na seguinte situação. Agora eu quero só fazer um link com o próprio vértice e o conceito de limite de derivadas, que é o conceito do cálculo. Pense intuitivamente que eu estou aproximando esse E do D, tá? Eu estou andando com ele aqui e estou chegando perto. Se a gente estivesse pensando numa questão física, é como se eu tenho aqui a velocidade média, né? Se essa é a minha função posição, eu tenho a velocidade média nesse intervalo. E se eu vou aproximando o E do D, diminuindo o meu intervalo, é porque eu estou atrás da velocidade instantânea no ponto D. Que cada vez que eu me aproximo aqui, eu estou me aproximando da velocidade instantânea no D. Então, se eu faço isso e faço, a partir daqui, o limite com o meu E chegando perto do D, dessa taxa de variação média que a gente encontrou, vou só copiar aqui, por um parênteses para separar. Então, esse E vai virar um D. No limite, lá no infinito, ele vai virar o D. Então, E mais D fica 2D. Então, fica 2A vezes D mais B. E isso poderia ser feito para qualquer intervalo, começando no D ou começando em qualquer lugar. Então, se a gente trocasse esse D aqui por qualquer ponto X, a gente chegaria aqui. Nessa ideia, vou trocar o D por X aqui, eu teria isso como velocidade instantânea no ponto X. E isso é o que a gente chama de derivada da função f. Quem conhece um pouquinho de derivada, sei que tem alguns aqui que já fizeram Mate 6 e conhecem o conceito, então o 2 cai, fica 2ax mais b, o x some, o c some. Tá? Quem não conhece o conceito de derivada, não se preocupe com isso aqui, não vai cair na prova nem nada, é só um comentário extra, tá? Mas então, a taxa de variação média da quadrática, quando você faz uma taxa de variação instantânea, digamos assim, é como se você estivesse fazendo a derivada, e isso aqui, inclusive, quando isso aqui é zero, e agora eu quero linkar com o vértice, quando você exige que a taxa seja zero, ou seja, quando você está exatamente aqui, ó, né, que não tem variação, que você está na horizontal, exigir isso igual a zero é exigir que a reta tangente no ponto seja horizontal, é você dizer que você tem que estar no x igual a menos b sobre 2a, ou seja, x do vértice. Tá? Então, tudo está relacionado. Então, quem for fazer cálculo um dia lá na graduação, não se assuste quando aparecer a derivada, porque ela nada mais é do que você expandir esse conceito em algum sentido, né? Vocês já viram um conceito de máximo e mínimo que vai ser expandido para qualquer outro tipo de função daí, não só para as quadráticas, né? Aqui é um caso particular. Ok? Mas então, taxa de variação média é dependente de onde você está. Se você está aqui, é uma taxa maior. Se você está aqui mais para o meio dela, é uma taxa menor. Ok? Deixei mais um espaço aqui, mas não preciso, depois eu apago. Bom, posso fazer, na verdade, um exemplo aqui, né? Vamos fazer um exemplo de como seria calcular a taxa de variação média. Tentar usar aquela mesma função que a gente tinha lá antes, que era menos x quadrado mais 2x mais 3. Então, se eu pedisse a taxa de variação média da função f no intervalo de 1 até 2. Bom,
Teria que calcular o f no 2 menos o f no 1 sobre 2 menos 1. Calcular f no 2, então vai dar menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais o 3. Vou tirar f no 1, menos 1, mais 2, mais 3, que a gente já tinha calculado, sobre 1, que é o 2 menos 1. Então, esse cara foi embora com esse mais 3 vai com esse menos 3, aqui sobrou 1 aqui dentro, negativo, então deu menos 1. Então, entre o 1 e o 2, a gente está vendo uma taxa de variação negativa. Se a gente lembrar, o vértice era bem aqui, né? Raízes 2 para cá, 2 para lá. Então, daqui para cá, nesse intervalo, entre o 1 e o 2, a tua função está decrescendo, uma taxa de variação média negativa, mas decrescendo de forma mais lenta. Agora, se for entre o 2 e o 3, né? No 2 dá 3, assim como no 0 dá 3. Então, para ser mais rápido, eu não vou fazer toda essa conta, porque eu consigo ver a taxa de variação média no gráfico. Então, a diferença do f de 3, que é 0, então, outro caso, taxa de variação média entre o 2 e o 3. Então, eu tenho que fazer a diferença do f de 3 menos f de 2 sobre 3 menos 2. F de 3 é 0, f de 2 é 3 sobre 1. Então, aqui deu menos 3. Então, quer dizer, aqui eu decresci 3 ao andar 1 para o lado. Aqui eu decresci 1 ao andar 1 para o lado. Ok? Essa é a ideia da taxa de variação média. E a derivada vem para aprimorar esse conceito de analisar crescimentos e decrescimentos. Muito bem. Agora sim, a última parte da aula, onde a gente vai falar de função inversa de uma quadrática. Bom, estou sempre trabalhando com essa forma genérica aqui, né? Então, vou desenhar aqui um desenho genérico. Sempre torto, deveria estar reto. Mas aí, a questão é, né? A gente já viu na aula passada que essa função não é injetora, porque uma reta horizontal corta em 2 lugares. Não é sobrejetora, porque tem parte do contradomínio reais que não tem ninguém. Então, para a gente tornar ela injetora, o único jeito é jogar fora um desses braços dela aqui. E esse ponto que nos diz onde é que eu vou cortar é o vértice, né? Então, eu tenho aqui o meu x do vértice e aqui o meu y do vértice. Então, eu vou ter que escolher como domínio da minha função ou do x do vértice até infinito, para a direita aqui, ou do x do vértice para a esquerda, ou seja, de menos infinito ao x do vértice. Aí, vamos dizer que eu escolhi a parte aqui, a parte da esquerda. Então, eu vou jogar fora isso aqui, não existe mais. A minha função vai ser só esta parte aqui, e ela acabou de se tornar injetora. Ela tem este domínio aqui. Então, o domínio da função, ela é ou do x do vértice até infinito, ou do menos infinito ao x do vértice. Claro que você poderia pegar como domínio esse pedacinho aqui, daqui até aqui. Ok, isso funcionaria. Mas se a gente vai estar atrás do maior intervalo possível, né, o maximal, o que vai conter qualquer outro intervalo que funcione também, a gente tem duas opções. Ou para um lado ou para o outro do vértice. Tá? E é uma escolha mesmo. Vocês podem escolher o lado que vocês querem manter e o lado que vocês querem jogar fora. Já para o contradomínio, para que ela seja uma função inversível e bijetora, no caso sobrejetora, eu preciso escolher só onde tem função. Então, nesse desenho, quando é positivo, é do y do vértice para cima. Então, o contradomínio, quando é positivo, ele tem que ser a imagem que é do y do vértice para cima. Se fosse um A negativo, para baixo, seria do y do vértice para baixo, que é onde tem gráfico, né? Então, se o A é negativo,
Opa. Aí é do menos infinito até o y do vértice. Ok? Claro que poderia ser aberto? Poderia. Só que você está jogando fora um ponto que não precisa jogar fora, né? Então, por isso estou colocando fechado. Então, se você trabalhar com uma função, por exemplo, seguir o desenho que eu tinha feito ali, que tem este domínio, opa, fechado, e este contradomínio, que é o caso deste ramo aqui, que a gente escolheu pegar aqui para o lado esquerdo do domínio e para cima, porque é positivo, esta função é inversível. Esta aqui não é. Porque ela tem um domínio e um contradomínio muito grandes. Mas essa aqui é, tá? Então, se eu pergunto no exercício, determine o domínio e o contradomínio os maiores possíveis para que a função seja injetora ou sobrejetora, ou inversível e ache sua inversa, né? Então, é isso que vocês têm que fazer. Esses são os conjuntos que vocês têm que determinar, tá? Então, agora, qual é a regra dessa inversa? Quem é essa inversa efetivamente? Essa é a função f que é inversível. Quem é inversa? Então, vamos fazer esta conta aqui. Só lembrando que, deixa eu até trocar aqui. Então, digamos que a nossa função a gente já restringiu, tá? Vou continuar com aquele desenho, onde a gente está com esta função aqui, que vem do menos infinito até o x do vértice como domínio, e o contradomínio do y do vértice até infinito. Como que é a função inversa? Ela vai da onde para onde? Então, a gente aprendeu lá na parte 1 da disciplina que na inversa a gente troca de lugar as coisas. Então, o contradomínio vem para o domínio e o domínio vai para o contradomínio. Fechado aqui. A gente também aprendeu que graficamente a gente usa esse negócio aqui como um espelho para fazer o gráfico, né? Então, se era aquilo, agora vai ser isso aqui, algo assim. Mais ou menos essa aqui seria a inversa se essa é a nossa E, tá? Então, graficamente, a gente já sabe mais ou menos como tem que se comportar. É uma parábola ou meia parábola deitada, né? Mas em termos de regra, então, essa função vai levar x na inversa calculada em x, e qual é essa regra? Então, a gente aprendeu que para encontrar a inversa, você pega a regra da tua função e iguala a y, ok? E o que a gente tem que fazer agora? A partir daqui, isolar x. Eu sei que alguns gostam de trocar x por y, mas eu prefiro não, porque senão eu me confundo. Bom, então tá. Então, a gente tem que isolar o x. Esse agora é o problema, porque eu tenho um x aqui e um x aqui. Como é que eu isolo o x? Então, a gente aprendeu a fazer isso. Se chama completar quadrado. Ou obter a forma canônica, né? Então, para simplificar o nosso processo aqui, eu vou fazer mais rápido e vou mexer com esse lado aqui, chegando na forma canônica. Então, é como se eu refizesse a conta da aula passada e cheguei nisso aqui. X menos x do vértice, que é menos b sobre 2a ao quadrado, mais y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, mais menos delta, menos b ao quadrado, b ao quadrado menos 4ac. Então, menos delta menos b ao quadrado mais 4ac sobre menos delta sobre 4a. Então, eu peguei esse lado aqui e só escrevi ele na forma canônica, tá? Que é o mesmo que completar quadrado.
Agora, eu tenho um único x aqui. Então, eu posso, agora sim, mais facilmente, isolar o x. Né? Então, eu começo passando essa parte ali do delta para o outro lado, que vai ficar mais b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Agora, eu vou passar esse a dividindo. Então, vai ficar um a aqui. E aqui, vamos colocar mais um a. Agora, eu vou passar essa raiz. Vou até fazer aqui direto para ter espaço. Quando eu passo a raiz desse lado, eu tenho o módulo. E por último, então, se módulo é igual a isso, é porque o que está aqui dentro é mais ou menos isso. Para quem gosta de fazer conta com letrinha, é ótimo. E, finalmente, agora sim, o último passo, passa esse b sobre 2a para o outro lado negativo. Eu fico com essa coisa que até lembra a fórmula de Bhaskara, né? Isso aqui é um delta, mas eu vou escrever por extenso. Então, essa seria a fórmula da tua inversa, né? Isso aqui é a tua inversa. Opa! É a tua inversa calculada em y. Só que qual que é o detalhe aqui no final da conta? Então, mesmo que vocês não tenham entendido aqui os passos que eu fiz na conta, ignorem isso por um instante e pensem que daqui de cima eu isolei o x e eu cheguei nisso. Mas aqui eu tenho uma parte com mais e uma parte com menos. E aí, qual é a que eu vou escolher? Porque isso aqui não é uma fórmula, não posso ter as duas coisas. Eu tenho que pegar uma ou outra. Então, esta escolha de mais ou menos aqui depende da escolha que você fez para o domínio. Lembra que eu falei? Podia ter pego para a esquerda ou para a direita. Se eu peguei para a esquerda, agora eu tenho que pegar o sinal aqui que faz sentido, que combine com essa minha primeira escolha. Então, eu tenho aqui o meu x do vértice. Se eu pegar o mais, eu estou pegando valores maiores do que o x do vértice. Se eu pegar o menos, menores que o x do vértice. E a minha função inversa, ela está vindo para cá. Ela está pegando valores maiores que o x do vértice como imagem. Certo? Ah, desculpa. Não, peraí. O x do vértice estava aqui na minha função original e ele foi transferido para cá, na minha função inversa. Então, na verdade, eu estou pegando valores aqui menores que o x do vértice. Então, eu tenho que pegar o negativo. Se a gente olhar... Por isso que eu não gosto de trocar o x com y, né? Para a gente poder não se confundir. Então, o x aqui, que é o x mora nesse eixo, né? X mora nesse eixo, y mora nesse eixo. Tanto, então, que eu vou mudar aqui. Para eu manter minha lógica, eu vou trocar aqui para y. É equivalente, mas só para não me confundir. Então, é isso aqui que eu estou procurando, acabei de achar a fórmula. E aí eu quero saber, né? Aqui, ó, o meu f-1 de y, que é o meu x, ele tem que ter valores menores do que o x do vértice. Se tem que ter valores menores do que o x do vértice, e esse é o x do vértice, eu tenho que pegar o sinal negativo. Então, a minha fórmula é essa aqui. Quando fizer o exemplo, vai ser todos vão ser números, exceto esse y aqui, né? O resto é tudo número, que é os números que vão estar aqui, tá? Então, essa é uma forma de achar a inversa usando o completamento de quadrado. Existe uma outra forma usando a fórmula de Bhaskara, e eu acho que vocês vão preferir. Porque a fórmula de Bhaskara também é um isolar o x, né? Só que vocês têm que saber mais ou menos o que vocês estão fazendo, tá? Então, vamos sair daqui, ó, do mesmo lugar. Então, agora é outra forma, tá? E aí, para esta forma, vocês vão tratar esse y como se ele fosse um número por um instante. Então, vocês vão trazer esse y junto com o c. Pensa que ele é um número aqui,
que não tem x. E aí, vocês têm que resolver essa equação. Resolver a equação, pode usar Bhaskara. Então, menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Só que o teu c agora, ou seja, teu termo c em x, é esse cara aqui, c menos y. Tudo isso sobre 2a. Pronto, acabei de isolar o x. E é a mesma coisa, vejam aqui, ó, vamos comparar. Menos b sobre 2a, tá aqui, mais ou menos. O y positivo sobre a. Aqui teria que vir isso, sobre a, porque esse 4 corta com esse 2, daí fica um 2 em cima. Aí teria que ver certinho como é que ficaria para colocar esse 2a dentro da raiz, né? Vamos fazer isso. Então, eu coloco um 2a aqui fora. E vou colocar um aqui dentro, que dentro da raiz ele entra como 4a ao quadrado. Então, aí os 4 vão embora, sobra um a embaixo. Então, ficou y sobre a. E a outra parte, b ao quadrado sobre 4 ao quadrado, tá aqui. E a parte do c, menos 4ac, tá aqui, sobre 4 ao quadrado. Então, é exatamente a mesma coisa. Só que aqui foi usado Bhaskara, onde você enxergou o y como sendo parte do teu termo independente. Ok? Veja que é mais curto, né? Mas é equivalente. Porque a fórmula de Bhaskara é um atalho, né? Isso aqui é o atalho do completar ao quadrado. Ok? Estou acompanhando aqui, se tiver dúvidas, podem falar. Então, vamos fazer o exemplo para fechar. Então, digamos que eu quero que o exercício peça a inversa dessa função. Primeira coisa, quando não está escrito aqui, é porque a gente está pensando em E, de R em E, né? Se o exercício simplesmente pede inversa, vocês respondem F não é inversível, porque ela não é injetora nem sobrejetora. Agora, o exercício pode falar, restrinja o domínio e o contradomínio para que a sua função seja inversível e encontre a inversa. Então, eu usei o mesmo exemplo dos slides anteriores para adiantar o serviço aqui. A gente já sabe qual é o vértice, já fez a conta antes. Sabe onde corta ali, sabe aqui a raiz. Desse lado também sabe a raiz, sabe que corta aqui. Então, vou desenhar aqui para baixo. Tá errado, mas não vou fazer mais contas. Então, o x do vértice a gente sabe que é 1, porque a gente já calculou o y do vértice também. Portanto, a gente vai escolher agora a minha função. Eu vou restringir o domínio dela. Vamos fazer agora para o outro lado aqui. Vamos fazer para os positivos. Então, vamos escolher daqui para cima. Poderia escolher para baixo sem problema algum. E o contradomínio, a minha imagem, é do 4 para baixo. Então, não é fechado, não. É para baixo. Então, menos infinito até 4. Portanto, a minha inversa, e veja, se o exercício pede inversa, não é só regra. É domínio contra domínio da inversa e regra da inversa. Função é uma coisa com 3 partes, né? Se você muda uma das partes, você muda a característica da função. Que é o que a gente acabou de fazer, né? Daqui para cá, mudou domínio contra domínio e tornou uma função que não era inversível, inversível. Então, a minha inversa, ela vai ser troca aqui o domínio contra domínio que eu tinha encontrado antes. E, então, se eu estava levando x em y, a minha inversa vai levar y em x. E o meu x vai ser o f menos 1 de y. Assim como o meu y era f de x. E agora eu tenho que colocar a regra. Então, vamos fazer aqui. Então, eu tenho que trocar o meu f de x por y. E isolar o x. Eu vou usar aquele segundo truque que eu falei. Mais 3 menos y igual a 0.
menos x quadrado. Então, copiei tudo aqui, passei o y para cá igual a zero, só que só escrevi o zero do outro lado. Como muita gente não gosta de trabalhar com esse a negativo, né? Como está igual a zero, eu posso vir aqui multiplicar tudo por menos 1. Daí eu fico com x quadrado menos 2x menos 3 mais y. Trocou o sinal de todo mundo, até do zero. Agora é menos zero, mas menos zero é igual a zero. Beleza. Lembrando que aqui eu tenho, né, um c aqui mais elaborado, eu vou aplicar Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3 mais y. Sobre o 2a. Então, o x ficou 2 mais ou menos. Esse 4 está nas duas parcelas. Eu vou tirar ele em evidência e tirar ele para fora da raiz. O 4, quando sai da raiz, sai como 2, porque a raiz de 4 é 2. E dentro vai ficar 1 menos 3, então mais 3, menos y. Tudo sobre 2 vezes a. Ah, o a é 1, né? Não precisa escrever. Esse 2 vai cortar, vai ficar 1 mais ou menos a raiz de 1 mais 3, que é 4, menos y. Tudo isso sobre 2. Ah, não, o 2 cortou. O 2 cortou, por isso sumiu lá, então não tem sobre nada. Então, é 1 mais ou menos raiz de 4 menos y. Então, a regra aqui é 1. A gente tem que escolher se vai ser mais ou menos raiz de 4 menos y. Então, vamos decidir agora. É mais ou menos? Bom, eu quero valores maiores do que 1. Então, tem que ser mais. Isso aqui é positivo, né? Raiz é positiva. Então, com certeza, tem que escolher o mais. Tá certo? E vejam que o domínio está certinho, né? Tem que ser valores aqui menores que 4 para essa raiz existir. Menores ou iguais a 4. Certo? Então, a resposta do exercício seria essa aqui. Essa é a minha função inversa. Certo? Se quisesse completar quadrado, também daria. A gente já fez essa conta lá em cima. Então, não é uma coisa difícil, tem que lembrar dos conceitos de função inversa e ter um pouquinho de aptidão de trabalhar aqui com essas contas, né? Vejam o seguinte, inversa de quadrática envolve raiz, tá bom? Então, inversa do quadrado é a raiz, né? Tanto que se a função fosse x ao quadrado, a inversa dela seria a raiz de x, ok? É claro que restringindo, né? Só para os positivos, por exemplo. E aqui, daí, a imagem também seria positivos. Certo? Então, eu trouxe 2 exemplos geométricos. Eu acho que eu vou fazer um só. O outro eu vou deixar para a gente discutir em outro momento, para a gente ter tempo de fazer o quiz. Então, ou vocês podem também discutir na monitoria. Então, esse exercício aqui é um exercício lá do Balestra, exercício 33. Achei que tinha colocado a página, mas acho que é a página 107, se eu não me engano. É um exercício bastante clássico. Então, você tem um rapaz que se chama Bruno e ele tem 950 metros de arame. E ele quer cercar uma superfície retangular para prender ovelhas. E essa cerca, então, ela tem que ser composta por 5 fios de arame igualmente espaçados. E para economizar arame, ele vai usar uma das cercas que ele já tem. Então, essa cerca aqui atrás ele já tem. Então, ele tem que pegar os 950 metros de arame e distribuir aqui. Aqui, aqui e aqui. A pergunta é quais deverão ser as medidas da superfície cercada por Bruno de maneira que sua área seja máxima. Então, ele poderia fazer uma coisa bem estreita e comprida, ou ele poderia fazer uma coisa mais parecida com um quadrado. As restrições que ele tem 950 metros de cerca, então não dá para fazer um negócio de tamanho infinito. Mas esse tipo de exercício é bastante clássico, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir por 5, porque vamos pensar que é só como se fosse um único fio para facilitar a nossa vida aqui. Então, por 5.
Então, se eu pegar todo o negócio aqui de arame que ele tem e dividir por 5, a gente vai saber quantos metros de cerca em si, né, ele consegue fazer. Então, 950 por 5 é como se fosse 1.000 menos 50 por 5. 1.000 por 5 é 200 e 50 por 5 é 10. Então, é 190. Ele tem 190 metros vamos chamar assim, de perímetro de cerca que ele pode fazer. E as medidas, então, é retangular, né? Eles falaram. Então, aqui vamos dizer que mede x. Então, aqui também vai medir x. E aqui vai medir y. Então, quer dizer que esse 190, ele equivale a 2x mais y. Que é toda essa extensão que ele tem que cobrir. Agora, se a gente quer maximizar a superfície, ou seja, maximizar a área, a gente precisa calcular a área dessa superfície. E a área da superfície depende dos seus lados. Então, é x vezes y. Essa é a área do cercadinho das ovelhas. Como a gente não sabe trabalhar com função com duas variáveis, vamos usar essa restrição que a gente tem aqui, isolar o y, que vai ficar 190 menos 2x, e substituir isso aqui. Então, vai ficar x vezes 190 menos 2x. E agora, a nossa área, a gente consegue expressar a nossa área apenas em função de x. Que se for distribuir, fica menos 2x ao quadrado mais 190x. Ok? Aqui, nesse formato, dá para ver bem que 0 é uma raiz e que metade de 190 é outra raiz, que seria o 95, né? Então, se a gente fosse desenhar isso aqui, 0 é uma raiz, o a é negativo, 95 é outra raiz. Essa curva representa a área. E aqui no meio, que é metade de 95, que é 47,5, né? 47,5. Você vai ter a maior área possível. Aqui estão os valores de x. Então, se você tem uma largura 0, você tem área 0. Se você tem uma largura 95, você tem área 0, porque não sobrou nada para fazer a outra dimensão aqui. E se você vem aqui no meio e pega um x 47,5 aqui, você vai ter a maior área possível. Porque esse é o vértice. Tá? Então, eu fiz aqui uma análise gráfica. Vocês poderiam usar derivada, quem conhece derivada, derivar isso aqui para achar o x do vértice. Poderia usar a fórmula, menos b sobre 2a. Primeiro tem que entender que o conceito de área máxima é atingida no vértice, né? Então, ficaria menos b, que é menos 190, sobre 2 vezes a, que é 4. Na verdade, que é menos 4. Aí vai cortar os negativos. 190 dividido por 4 é igual a 95 dividido por 2, que é 47,5. Aqui a gente trabalhando com metros. Tudo metros. A pergunta é sobre as medidas. Então, a medida x é essa. E a medida y, que veja, não é o y do vértice, é a medida y, é 190 menos 2 vezes 47,5. O dobro de 47,5 é 95. Então, 190 menos 95, 95 metros. Então, aqui, 95 metros. Se a gente quisesse saber qual é a área máxima, a área no x do vértice, a gente poderia calcular aqui, né, substituindo. Então, seria o 47,5 vezes o 190 menos 2x, que a gente acabou de calcular, no 47,5, que é 95. Então, essa aqui seria, em metros quadrados, a área que ele conseguiu, a maior de todas. Tá? Mas a resposta do exercício seria isso com isso. Eu estou falando rápido porque essa aula vai ficar gravada, né? Então, vocês podem depois assistir novamente essa parte, se preferir. Bom, para a gente ter tempo de fazer o nosso quiz, então eu vou deixar esse próximo exercício como desafio.
A gente pode discutir ele na próxima aula, se vocês tiverem dúvidas. Eu sugiro que vocês vão à monitoria para fazê-lo, se vocês não conseguirem fazer sozinhos, tá? Mas é um exercício mais ou menos parecido, geométrico também, só que aí vai envolver a área do triângulo, enfim, ele é um pouquinho mais difícil, eu diria. O retângulo aqui, ele tem que ter os seus lados em cima do triângulo. E aí, esse é o desafio, então, para vocês tentar.